a EJUG realizou o evento Diálogos sobre Direito e Inteligência Artificial e hoje nós estamos aqui no podcast recebendo dois desembargadores, o desembargador Marco Vilas Boas e o desembargador Pedro Valsfeu Rosa. É com muita honra que nós recebemos eles aqui hoje para tratar sobre direito e inteligência artificial. Sejam muito bem-vindos, desembargadores. Muito grato. Desembargadores, algo muito interessante é que ambos deixaram bem claro na palestra que ambos já tratavam desse tema de tecnologia, de inteligência artificial há muitos anos, né, quando não era um tema que era muito falado, era bem pouco falado, aliás, né, muito até se duvidava do quanto esse tema ia crescer e abranger o quanto é hoje tão falado. E algo que o senhor trouxe bem no início da palestra do senhor foi uma preocupação com o trabalho, com a terceirização do trabalho da jurisdição. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Exatamente. Eu e o desembargador Pedro Felgosa temos uma rica história no desenvolvimento de sistemas e ferramentas para poder automatizar funções da jurisdição, nos ajudar em acompanhamento de processos. Então, aprendemos a desenvolver, né? O Pedro, evidentemente, muito mais do que eu, mas eu também desenvolvi alguma coisa, principalmente para a área criminal, num sistema que me dava um acompanhamento de processos criminais, controle de tempo de réus presos, expedição de guia de execução penal, uma série de funcionalidades que ajudava a gerir minha vara criminal lá em Porto Nacional, no Tocantins. E foi algo que me inspirou para poder escrever um manual de informática forense que foi editado em 93 pela editora, se não me engano, a editora Atlas, de Belo Horizonte, e que logo se esgotou, porque havia uma vontade muito grande dos juízes brasileiros de aprender a lidar com computadores e utilizar os benefícios da informática. Então a gente não pensava assim no computador simplesmente como um processador de texto, com a utilização lá do WordStar, Word Perfect, que antecederam o Word da Microsoft, né? Ainda no ambiente DOS. E a partir desse pensamento nós começamos a desenvolver bancos de dados e sistemas para poder gerir esses bancos de dados. Então, utilizando toda a potencialidade do computador. Então, eu levei os computadores para o Tribunal de Justiça do Tocantins, para o Judiciário. Primeiro um AT386 em 91, depois em 92 eu comprei um notebook, que era uma coisa que ninguém tinha praticamente no Brasil, e a portabilidade era assustadora, né? Você colocava em cima da minha bancada como juiz do TRE, ainda com um modem acoplado, né, e acesso de escada, eu conseguia acessar plataformas do TSE, do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Era demorado, mas os resultados vinham. Então, isso tudo já eram mecanismos que a gente utilizava, mecanismos inteligentes para poder ajudar na gestão de processo, né? E na época a gente não chamava de inteligência artificial, apesar desse nome ser histórico desde o início da computação, das primeiras redes neurais. Mas hoje o que nós vimos e ficamos impactados desde novembro de 22 foi com uma nova espécie do que chamam de inteligência artificial, com capacidade de gerar resultados que não são simples buscas e desenvolvimento de resgate de algo que está num banco de dados. Então, essas ferramentas, elas processam textos, imagens, vídeos e transformam esses textos, imagens e vídeos em um novo texto, uma nova imagem, um novo vídeo, que é inédito, criado pela inteligência artificial, em parceria com o humano, e a partir de um processo que envolve linguagem natural, mas que é transformada em números, né, em tokens, em embeddings, e depois disso, processados dentro de um contexto e semântica,
E esses números, essas estatísticas, essas probabilidades são de novo transformadas em linguagem natural para serem devolvidas ao usuário. E esse processo todo de criação de um novo texto, ele não é um processo transparente, é o que a gente chama de black box ou de opacidade do algoritmo, porque você não tem acesso, nem mesmo quem construiu os algoritmos sabe como o algoritmo criou aquilo, apesar da assertividade hoje estar em níveis que surpreendem. O último modelo do Gemini, por exemplo, ele tem 1,8 trilhão de parametrizações. Quer dizer, algo fantástico. O ChatGPT, quando foi lançado, tinha 250 milhões, depois passou para 540 bilhões, e isso foi evoluindo até chegar a um ponto de assertividade dessa que espanta, né? Mas, evidentemente, que você não pode confiar. E o que eu vim falar hoje aqui, nesse diálogo, que as preocupações que nós temos são as mesmas, eu e o desembargador Pedro, que estamos nessa estrada digital há mais de 3 décadas. É de pensar de como você pode utilizar a inteligência artificial generativa, essa sofisticação, na jurisdição, sem ficar refém dela, sem terceirizar a sua mente, que pode levar ao que chamamos de apodrecimento da mente, né? Você ficar preguiçoso e entregar tudo para a IA fazer. Então, como é que deve ser feito isso? Na minha perspectiva, que é uma parte do meu projeto de pós-doutorado na USP, é dialogar com a máquina através de uma complexa engenharia de prompts para que ela te devolva não apenas uma resposta certa, mas as respostas possíveis para aquele caso que você está colocando no diálogo com a máquina. E que ela faça isso de uma forma mais transparente, que evidentemente não resolve o problema do black box, da opacidade, mas que ela te mostre, por exemplo, uma cadeia de raciocínio, de onde ela tirou isso e aquilo, né, que ela faça isso em partes, que ela não avance para uma fase seguinte sem você pedir, e que ela atue de uma forma mais especializada com os atributos de quem está utilizando. Então, você passa para a máquina toda a sua qualificação para ela utilizar isso de uma forma que ela te dê melhor qualidade de resposta. Agora, evidentemente, você não está obrigado a atender ou escolher nenhuma das respostas que ela vai te oferecer. Porque pode ser que existam respostas, por exemplo, abaixo de probabilidade de 0,1, que ela não te fornece. Você pode pedir esse complemento, mas mesmo assim pode não ser aquela. Então você pode, por exemplo, utilizar os insights para construir a sua própria resposta, que é o que se espera de um juiz, né, a partir daquelas informações que vieram naquela dica que ela trouxe, né, naquele resumo, aquela síntese que ela fez das diversas fases processuais para te oferecer, vamos dizer assim, maior segurança na hora de escolher. Então, essa é a perspectiva. O humano na centralidade, né? Porque essa relação cérebro-máquina, ela tem vários efeitos. Pode ter efeitos negativos para o destinatário e pode ter efeitos negativos também para o próprio usuário. E uma delas é, como eu te disse, o apodrecimento da mente. E nesse sentido, o desembargador Pedro atentou para uma preocupação que é o deslumbre que a gente tem com a inteligência artificial. Ele disse que nós estamos tão deslumbrados que a gente tem aceitado tudo que essa IA nos oferece. O senhor pode falar um pouco sobre isso, que foi um dos pontos da sua palestra também, essa preocupação que nós não aceitemos o que ela nos oferece, que saibamos também questionar e oferecer, nos recapacitar para sabermos questionar e oferecer também a IA? As pessoas não estão percebendo que a IA, a chamada inteligência artificial, já está na nossa vida, já está decidindo interesses nossos. Se você vai a um banco pedir um empréstimo, provavelmente a decisão sobre a concessão ou não virá de um algoritmo. Vá pedir um emprego, provavelmente
a decisão sobre empregá-lo ou não sairá de um algoritmo. E é perigoso quando a gente aceita o resultado desse algoritmo sem questionar. Eu citava um caso acontecido lá no Reino Unido, quando o governo contratou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para fazer um sistema baseado em IA, a fim de prevenir e punir atos de corrupção na administração pública. E as pessoas começaram a ser acusadas por aquele algoritmo, foram presas, perderam seus empregos, perderam a honra, perderam as famílias, muitas não se conformaram e se suicidaram, até que anos depois alguém conseguiu provar que aquele sistema de inteligência artificial, ao fim do cabo, não era inteligente. Isso resultou em uma CPI, no equivalente a uma CPI no parlamento inglês. Essa CPI ainda está em curso e chamou minha atenção a fala de um parlamentar, de um deputado. A empresa diz que indenizará. Como se indeniza uma morte? Quem repõe a vida? Quem repõe a família perdida? Quem repõe a honra destruída? Então eu vejo a humanidade numa quadra muito perigosa neste momento. Enquanto não regulamentado o uso da inteligência artificial, enquanto não esclarecido para a população que a inteligência artificial não é inteligente, é um algoritmo, nós estaremos correndo riscos. É muito fácil dizer que os riscos fazem parte da atividade humana, fazem parte da vida, desde que não sejamos um de nós a sofrer as consequências de um erro desse. Desembargador Marcos, o senhor citou dois autores para falar sobre o que chamou de explosão da inteligência artificial no ano de 2029. O que seria essa explosão da inteligência artificial exatamente nesse ano de 2029? É um desenvolvimento de potencialidades, né, e de qualidade desses algoritmos e um treinamento massivo dessas ferramentas de inteligência artificial em um número que a professora Patrícia Florice, que é a diretora técnica do Google Cloud, chama de um número obsceno de dados. E que todas essas potencialidades, os desenvolvimentos de pesquisa que a Google está fazendo para desenvolver inteligência artificial, chegaria em um determinado ponto, né, que a compreensão do contexto, seja de texto, imagem, vídeo e até tridimensional, chegaria perto daquilo que a inteligência humana seria capaz de produzir. E com a potencialidade de que ela teria acesso a todos esses vetores e pesos neurais que foram produzidos em rede nesse número fantástico, né, de um número obsceno de dados que ninguém sabe precisar, que chega perto do infinito, mas não é infinito. E que ela já teria, então, praticamente todos os dados da humanidade utilizados para ser capacitada. E isso chegaria a um ponto de projetar o desenvolvimento do que chamam de uma inteligência artificial geral, a superinteligência, que o Ray Kurzweil, que é vamos dizer assim, o profeta da IA, né? A IA virou uma religião, virou um oráculo, né? Tem até os seus profetas, e ele tem acertado 86% daquilo que ele tem previsto, né? Ao ponto de chegar em 2045 e termos a possibilidade, né, de uma fusão, que ele chama de singularidade, do cérebro humano com a inteligência artificial. Existem muitas críticas em relação a esse pensamento. Essa explosão de inteligência, ainda que ocorra, os humanos ainda não terão condições, e é refutado isso por Antônio Damasio e Miguel Nicolelli, sobre a possibilidade de clonar o cérebro humano, de fazer um backup neural e utilizar os dados neurais e processar esses dados neurais como se fosse o próprio cérebro humano da pessoa, né, processando essas informações.
Damásio e Nicoleles provam que isso é impossível, né? Mas pensando que, se não há essa possibilidade, mas que há a possibilidade dessa interação cada vez mais intensa do cérebro humano com a inteligência artificial, como é que nós podemos pensar e regular isso de uma forma responsável, sem que, de fato, a gente possa chegar a um ponto de ter que criar seres humanos melhorados geneticamente ou capacitados, né, com implantações de chips ou de sensores neurais que possam conectar o cérebro humano a uma inteligência artificial geral e dar superpoderes para uns, enquanto outros não são privilegiados com isso, né? Você está criando categorias, promovendo uma desigualdade, colocando em risco a soberania, colocando em risco a democracia, ou então empoderando definitivamente os estados e criando superpoderes para fazer o controle dos homens, né, de suas ideias, ou as grandes corporações e no comércio global utilizar esses dados para, de fato, aí adivinhar o que a pessoa quer no dia a dia e seduzi-la ainda mais do que esse processo que nós temos visto, né, nesse capitalismo global digitalizado, né, que chama Shoshana Zuboff de capitalismo de vigilância, né, que é um capitalismo sedutor, que te oferece essa sedução de oportunidades de sugestão, né, a partir do seu trânsito pelas redes e da compreensão algorítmica do que você faz, de produtos que muitas vezes você nem está precisando, mas que você mencionou numa pesquisa, etc. e tal. A perspectiva é que isso seja, de fato, regulado. A regulação, segundo o filósofo suíço Nick Bostrom, ela é essencial para controlar a IA, não que a IA seja malévola, mas ela pode, dentro daquele escopo do objetivo para o qual ela foi programada, ela consumir, por exemplo, todos os recursos da humanidade para poder cumprir o seu objetivo, entendendo que ela está realizando aquilo para o qual ela foi programada. Então, essa regulação é, de fato, importante. E uma regulação que permita uma relação mais saudável do cérebro humano com a inteligência artificial, já que é impossível dar um passo atrás. Todo o desenvolvimento da humanidade e a configuração dos nossos sistemas liberal e capitalista já está voltada pela promoção dessas ferramentas de inteligência artificial. Você tem a perspectiva de compreensão de que você não pode terceirizar tudo para a inteligência artificial, você tem que usá-la de forma responsável e que, assim como nós fazemos com todos os objetos que nos auxiliam no dia a dia para poder desenvolver as nossas atividades como uma extensão da nossa mente, a inteligência artificial também possa ser utilizada como uma extensão da nossa mente e não incorporada em nossa mente e estarmos sujeitos à vontade da inteligência artificial para dizer aquilo que nós temos que fazer. Nós a criamos e nós é que temos que comandá-la. E esse comando ele se dará, de fato, com uma regulação responsável, que não impeça a criatividade, o desenvolvimento de pesquisas técnicas científicas, mas que coloque um equilíbrio em tudo isso, pensando em salvarmos a dignidade humana, em salvarmos a democracia contra algo que pode ser muito mais voraz e perigoso do que um Leviatã, né? Se o Foucault tivesse vivo, ele fala assim, que esse é um novo sistema dócil de sedução e de capilaridade, né? Que é uma governamentalidade ampliada e que coloca o ser humano em risco. E são opiniões também de Yuval Noah Harari, de Noam Chomsky e de outros tantos filósofos que têm criticado isso de Francis Fukuyama, que vê chegarmos a um ponto em que o humanismo está em risco e ele é contra a utilização de inteligência artificial ao ponto de ferir a dignidade humana e pensa que isso põe em risco a própria civilização ocidental e a democracia. Aí a perspectiva é de que não sejamos seduzidos por esse oráculo mágico,
né? Não sejamos... Que não é mágico. Que não é mágico coisa nenhuma, né? Que não seja uma tecnofilia, mas também que não sejamos restritos por uma tecnofobia que não tem razão de ser. Nós temos que ir pelo caminho do equilíbrio, do meio, ponderar tudo e utilizar com razoabilidade e com regulação. O melhor caminho, então, como até o senhor mencionou, seria a gente saber utilizar, mas sabendo fazer questionamentos e se preparar, estudando. Os senhores usaram até um termo, se recapacitando, o senhor diria que seria isso? Sabendo aprimorar, estudando sempre, se qualificando sempre para poder saber utilizar, mas de forma consciente e inteligente? Eu daria uma sugestão a mais. Sim, por abrindo favor. os olhos. Há um jornalista francês chamado Émile de Girardin que cunhou uma frase muito interessante. Todos falam de progresso, mas ninguém sai da rotina. Eu estou vendo, com muita tristeza até, que nós estamos usando ferramentas maravilhosas para manter a nossa rotina. Nós não estamos discutindo o verdadeiramente novo, uma mudança real que poderia usar a tecnologia para estar ao nosso lado nos ajudando. Nós estamos apenas usando a tecnologia, seja a virtualização, seja as ferramentas de inteligência artificial, para pegar toda uma burocracia, todo um atraso que já vem da época dos romanos e varrer para debaixo de um tapete. Nós não estamos discutindo que mais da mesma coisa não adianta. Nós não temos discutido isso. São ferramentas tecnológicas maravilhosas demais para serem usadas para lidar unicamente com a burocracia infeliz. Eu dava hoje pela manhã alguns poucos exemplos que seria até cômico se não fossem trágicos, de juízes que, ao fim do cabo, mandam um ofício para si próprios, de atos que são repetidos inutilmente, de processos que ficam anos e anos esperando uma solução burocrática. E nós estamos simplesmente transferindo a responsabilidade de lidar com essa burocracia estúpida para a tecnologia. Nós não estamos analisando que nós deveríamos, a verdade simples, é que nós deveríamos extinguir com essa burocracia. Há alguns dias, eu olhei um processo já virtualizado que começou em 1888. Me chamou a atenção, em um dado ponto, que se eu suprimisse algumas datas, alguns detalhes, ninguém perceberia que aquele processo é de 1888. Então eu lanço essa pergunta, essa reflexão. O que nós temos levado para as nuvens, para a tecnologia, para os computadores? Só a burocracia estúpida, ou quase que só a burocracia estúpida. Meu colega, desembargador Marco, é um dos pioneiros no mundo, nesta caminhada de introdução da tecnologia no mundo das leis. E eu acredito que ele, em vários momentos, deve ter se lembrado de Machado de Assis, quando dizia, seja a favor da modernidade, mas não a aplique. Porque as pessoas querem é ficar no mais da mesma coisa. O problema é que a realidade atual não comporta mais da mesma coisa. Faltam recursos. A necessidade do Brasil é grande demais. Então nós estamos no ponto de implosão, no ponto em que há que se partir rumo ao novo. E nós estamos vacilando. Nós estamos mediocrizando ferramentas maravilhosas que o gênio humano nos deu. Peço licença para encerrar com uma figura. O nosso sistema legal é como aquelas mobílias de jacarandá, grandes, que ornamentavam os casarões dos nossos ancestrais. São peças maravilhosas, belíssimas, repositórios de muitas lembranças, mas que não cabem nos nossos apartamentos novos. Eles não sobem no elevador, não passam pela janela, e nós não sabemos o que fazer porque, repito,
Aquela mobília é repositório de lembranças inestimáveis. Então é o caso do nosso sistema jurídico. É belo, é lindo, inspirou bibliotecas inteiras, já vem lá dos romanos, passou pelos alemães, pelos portugueses, pelos italianos, tudo pronto. É lindo. Nós temos milhões de livros escritos sobre ela, mas não funciona mais. Ela está se convertendo em um estorvo na hora da mudança. Então eu lamento que nós não estejamos discutindo essa mudança. Essa mudança. Como simplificarmos, como sairmos do mais da mesma coisa. Chega de concurso, chega de mais nomeação, chega de mais código, chega de mais isso, mais aquilo. Vamos estudar como é que o ser humano pode finalmente ser verdadeiramente juiz e não mais um burocrata. Então, a EJUG agradece muito a participação dos senhores desembargadores nesse diálogo sobre direito e inteligência artificial, que pode ser assistido no nosso canal do YouTube, que está lá gravado. Muito obrigada. Posso falar só? Claro, claro. Eu peço licença, rompendo o protocolo, para dizer, eu sou um estrangeiro aqui, sou lá do Espírito Santo. Eu quero dizer da minha honra, da minha alegria, em rever não apenas um colega, mas um amigo, um irmão, um companheiro de sofrimento ao longo de 31 anos de caminhada no desenvolvimento da tecnologia para o Poder Judiciário. É motivo para mim de muita honra, de muita alegria estar aqui para homenagear praticamente um filho de Goiás. Ele é lá de Tocantins, mas é um filho de Goiás. E dizer, tenho muito orgulho de sua amizade, tenho muito orgulho de estar aqui hoje e assistindo, desembargador Marco. Eu também, da mesma forma, quero acrescentar essa admiração, já de décadas, pelo desembargador Pedro Walcio Rosa, um amigo distinto, uma das mentes luminosas do judiciário brasileiro, e com seu ponto de vista crítico tem nos ajudado a iluminar essa caminhada e essa jornada. Um homem que desenvolve tecnologia com responsabilidade e que é um farol, um referencial nesse momento que caminhamos. Devemos todas as homenagens a ele e mais, acho que um pensamento mútuo nosso de homenagear a EJUG pelo brilhante trabalho que tem realizado em capacitação, em desenvolvimento de tecnologia, principalmente o trabalho do desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, que tem sido um destaque no plano nacional e uma referência no Colégio Permanente de Diretores das Escolas Estaduais da Magistratura, tornando a EJUG uma das gigantes do ensino corporativo brasileiro, que nos inspira e se torna um referencial para todos nós nesse momento em que devemos caminhar com toda a cautela no uso das novas tecnologias, né? Parabenizar o Tribunal de Justiça e principalmente a EJUG pelo desenvolvimento da Gaia, uma ferramenta fantástica que eu e o desembargador Pedro Walcio Rosa tivemos a oportunidade de conhecer e que nos anima muito pelo controle ético, né, pela regulação interna dessa ferramenta que pode nos possibilitar utilizar essas tecnologias com responsabilidade. No mais, queremos prestar todas as homenagens e aplaudir a EJUG, o desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, todos os colegas gestores da EJUG e servidores e servidoras da EJUG pelo brilhante trabalho que estão realizando e muito grato pelo convite por essa oportunidade.